Se você tem mais de 65 anos, pare o que estiver fazendo e me escute com atenção, porque o que vou te contar vai contra tudo o que a maioria das pessoas acredita. Mas todo cirurgião, fisioterapeuta e pesquisador de mobilidade já sabe que é verdade. Caminhar, embora seja saudável, não é suficiente para manter suas pernas fortes à medida que você envelhece, nem de longe. Se caminhar sozinho funcionasse, então os milhões de adultos mais velhos que caminham todos os dias não teriam dificuldade para subir escadas, não teriam problemas para se levantar de uma cadeira, não sentiriam seus joelhos tremendo e não perderiam o equilíbrio no segundo em que pisam em um chão irregular. Mas eles têm. E eu vejo isso todas as semanas. Sou a doutora Ana, médica e especialista em saúde e longevidade após os 60 anos. Há décadas acompanho de perto o envelhecimento humano, as transformações do corpo ao longo do tempo e os desafios físicos, emocionais e metabólicos que surgem com a idade. Ao longo da minha prática médica e da convivência com milhares de pacientes, aprendi como escolhas diárias, hábitos simples e consciência corporal podem determinar a qualidade de vida na maturidade. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi ao longo dessa jornada. A verdade é simples. Caminhar usa apenas uma pequena parte dos músculos das suas pernas. Não fortalece os músculos que o envelhecimento ataca mais rapidamente. Ao longo de todos esses anos atendendo pacientes, vi pessoas que caminhavam diariamente, às vezes por quilômetros, e ainda assim seus músculos continuavam encolhendo, seu equilíbrio continuava declinando e o risco de quedas aumentava a cada ano. Por quê? Porque caminhar não é suficiente para prevenir a perda muscular que acontece naturalmente após os 60 anos. Não é culpa deles, não é culpa sua. É simplesmente a realidade de como o corpo funciona. E eu aprendi, depois de décadas observando esse processo, que precisamos fazer mais. Precisamos de movimentos que desafiem os músculos de forma diferente, que reconstruam a força onde ela foi perdida. Então fique comigo por alguns minutos, porque você está prestes a aprender 3 exercícios aprovados por cirurgiões e fisioterapeutas que constroem mais força nas pernas do que caminhar, especialmente após os 65 anos. Esses movimentos são suaves, seguros para as articulações e foram especificamente escolhidos para adultos mais velhos que não podem fazer exercícios de alto impacto e alto risco. Vamos começar. Exercício 1. Levantar e sentar na cadeira. O indicador número 1 de independência após os 65 anos. Na minha prática clínica, uso um teste simples para prever se um paciente idoso viverá de forma independente ou precisará de assistência de longo prazo. Eles conseguem se levantar de uma cadeira sem usar as mãos? Esse movimento único me diz quase tudo o que preciso saber sobre força nas pernas, equilíbrio, mobilidade e risco de quedas. Por que isso importa tanto? Porque o movimento de levantar e sentar usa os principais músculos que protegem você à medida que envelhece: os quadríceps, os glúteos, os quadris, o core e os estabilizadores profundos ao redor dos joelhos. Caminhar mal ativa esses músculos. Mas levantar-se de uma cadeira ativa todos eles de uma só vez. E é exatamente por isso que quando vejo um paciente com dificuldade nesse movimento, sei que ele está em risco. Risco de quedas, risco de dependência, risco de perder a vida que construiu. Mas a boa notícia, esse movimento pode ser treinado. E quando você o treina, tudo muda. Como fazer? Sente-se em uma cadeira resistente, com os pés afastados na largura dos ombros. Incline-se levemente para a frente. Empurre com as pernas e levante-se sem usar as mãos. Depois, abaixe-se lentamente de volta. Faça esse movimento de 8 a 12 vezes. Descanse e repita para uma segunda série. Se você não conseguir fazer sem assistência, tudo bem. Use suas mãos levemente no início. Com o tempo, suas pernas ficarão fortes o suficiente para sustentar seu corpo sozinhas. Por que confio nesse movimento? Porque ao longo dos anos, observei que as pessoas que têm melhor desempenho no teste de levantar e sentar
caminham mais rápido, sobem escadas com mais facilidade, mantêm a independência por mais tempo e sofrem menos quedas perigosas. Ele treina o padrão exato de movimento que você usa toda vez que se levanta da cama, do vaso sanitário, do sofá ou do banco do carro. Caminhar não treina esse padrão, de jeito nenhum. Depois de apenas algumas sessões, você sentirá seus quadris e coxas trabalhando mais do que trabalharam em anos. Em poucas semanas, levantar-se fica mais fácil. Em alguns meses, você se sentirá mais seguro e forte em cada tarefa diária. E isso, meu amigo, é liberdade, é autonomia, é dignidade. Exercício 2. Elevação dos calcanhares. O exercício para panturrilhas que reduz o risco de quedas em 30%. Quando as pessoas falam sobre força nas pernas, geralmente mencionam coxas e quadris. Mas as panturrilhas, os músculos na parte de trás das pernas, são as heroínas esquecidas da mobilidade. Suas panturrilhas empurram seu corpo para a frente, estabilizam seus tornozelos e mantêm seu equilíbrio a cada passo. Quando elas enfraquecem, caminhar fica mais lento, subir escadas fica mais difícil e o risco de quedas aumenta drasticamente. E aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Após os 65 anos, os músculos da panturrilha encolhem mais rápido do que quase qualquer outro músculo do corpo, e caminhar não os fortalece o suficiente para prevenir isso. Aprendi isso observando meus pacientes ao longo dos anos. Vi pessoas ativas, que caminhavam regularmente, mas que ainda assim sofriam quedas. E quando eu examinava, descobria panturrilhas fracas, tornozelos instáveis, equilíbrio comprometido. As panturrilhas são chamadas de segundo coração, porque bombeiam o sangue de volta para cima e mantêm suas pernas se movendo com força e estabilidade. E quando você as fortalece, tudo muda. Como fazer? Fique perto de uma parede ou cadeira para apoio. Levante-se na ponta dos pés o mais alto que puder confortavelmente. Faça uma pausa no topo por 1 segundo. Depois, abaixe lentamente. Faça esse movimento de 12 a 15 vezes, por 2 ou 3 séries. Por que esse exercício supera a caminhada? Caminhar usa apenas 20 a 30% da capacidade total das suas panturrilhas. Elevação dos calcanhares usa de 80 a 100%. Isso constrói força nos estabilizadores do tornozelo, nos músculos do pé, no tendão de Aquiles e nas fibras profundas da panturrilha responsáveis pelo equilíbrio. Observei que adultos mais velhos que realizam regularmente a elevação dos calcanhares reduzem o risco de quedas em até 30%, especialmente em terrenos irregulares, pisos escorregadios e escadas. E não é apenas o que os estudos dizem, é o que eu vi com meus próprios olhos, dezenas e dezenas de vezes. À medida que as semanas passam, você notará seus passos ficando mais leves, rápidos e estáveis. Seus tornozelos se sentirão mais seguros e caminhar longas distâncias ficará mais fácil. Não porque você está caminhando mais, mas porque seus músculos finalmente estão fortes o suficiente para sustentá-lo. Exercício 3. Elevação dos joelhos. Marcha estacionária. O movimento de força do quadril que a caminhada não pode substituir. Um dos maiores problemas de mobilidade que observo após os 65 anos é a fraqueza dos flexores do quadril. Esses são os músculos que levantam suas pernas. Eles ajudam você a entrar em um carro, subir escadas, levantar os pés sobre guias e evitar tropeços. Quando esses músculos ficam fracos, as pessoas começam a arrastar os pés. Seus pés não se levantam alto o suficiente. Elas tropeçam em pequenos obstáculos. E o equilíbrio delas declina drasticamente. Caminhar quase não faz nada para fortalecer os flexores do quadril. É por isso que tantos adultos mais velhos que caminham diariamente ainda têm dificuldade com escadas ou ao passar por objetos simples, e é exatamente por isso que tantos deles tropeçam. Não porque são descuidados, mas porque os músculos que levantam os pés simplesmente não estão mais lá. Como fazer a elevação dos joelhos? Segure no encosto de uma cadeira ou balcão. Levante um joelho até a altura do quadril,
ou o mais alto que puder confortavelmente. Abaixe-o lentamente. Troque de perna. Repita de 10 a 15 vezes por lado. Faça 2 séries. Por que confio nesse movimento? Porque ele fortalece os músculos responsáveis por uma caminhada segura e estável. Ele impede que seus dedos do pé arrastem. Ele retreina seu sistema nervoso para levantar os pés mais alto, reduzindo drasticamente o risco de tropeços. Ele constrói os músculos pélvicos profundos que protegem sua coluna e quadris. Se isso parecer difícil no início, isso é um sinal de que esses músculos foram negligenciados, não um sinal de que você é fraco demais para tentar. Com prática consistente, a elevação dos joelhos restaura a confiança em cada passo que você dá. E confiança, meu amigo, é tudo. Quando você confia no seu corpo, você vive. Quando você não confia, você sobrevive com medo. Eu não quero isso para você. Por que esses 3 exercícios são mais eficazes do que apenas caminhar? Vamos ser claros: caminhar é bom, é saudável, é importante para o coração, pulmões e circulação. Mas caminhar não interrompe a perda muscular. E após os 65 anos, a perda muscular acelera a cada ano, a menos que você fortaleça ativamente seu corpo. Aqui está a diferença, e preste atenção nisso, porque isso muda tudo. Caminhar melhora a resistência. Esses exercícios melhoram a força. Resistência mantém você se movendo. Força mantém você independente. Caminhar mantém você saudável. Força mantém você seguro. Saudável é bom. Seguro é essencial. Caminhar move você para frente. Força levanta você para cima. E você precisa de ambos se quiser envelhecer com confiança. Caminhar é como manter o motor de um carro funcionando. Esses exercícios são como reforçar a estrutura, os pneus e os freios. Quando você os combina, seu corpo funciona do jeito que deveria. Aprendi isso não apenas nos livros, aprendi observando meus pacientes. Aqueles que só caminhavam eventualmente precisavam de ajuda. Aqueles que caminhavam e faziam exercícios de força mantinham sua independência. E essa diferença, ela define a qualidade de vida na velhice. Com que frequência você deve fazer esses exercícios? Para melhores resultados, 3 a 4 dias por semana. Faça-os devagar e com controle. Descanse conforme necessário. Foque na qualidade, não na velocidade. A maioria das pessoas sente melhora em 2 semanas. Em 8 semanas, o movimento diário fica visivelmente mais fácil. Em 3 meses, a força aumenta, a caminhada melhora e o medo de cair diminui drasticamente. E ao longo desse processo, algo mais profundo acontece. Você recupera a confiança. Você recupera a autonomia. Você recupera a sensação de que seu corpo ainda é seu aliado, não seu inimigo. Uma mensagem final. Se você sente que é muito fraco, muito velho ou tarde demais para começar, deixe-me dizer algo com toda a clareza e experiência que tenho. Você não é muito velho, você não é muito fraco, não é tarde demais. Os músculos podem crescer em qualquer idade, mesmo nos seus 70, 80 e 90 anos. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Pacientes que achavam que seus dias de força haviam acabado e depois de alguns meses de exercícios consistentes, estavam subindo escadas, levantando-se sozinhos, caminhando com confiança. A pesquisa prova isso. A experiência clínica prova isso. E eu posso prometer a você, seu corpo não está falhando com você. Ele simplesmente não recebeu os sinais certos. Caminhar dá um sinal. Esses 3 exercícios dão os sinais que estavam faltando. Faça-os regularmente. Faça-os com segurança. Faça-os com paciência. E você sentirá sua força retornar, passo a passo, dia a dia. Sua independência depende das suas pernas, e suas pernas dependem do que você faz. Então comece hoje, não amanhã, não na próxima semana. Hoje, porque a vida que você quer viver nos próximos 10, 20, 30 anos começa com a escolha que você faz agora. E eu estarei aqui, torcendo por você, porque sei o que é possível, porque já vi isso acontecer. E agora é a sua vez.